Olá, aqui quem fala é o Felipe, da DNA Microverdes, engenheiro agrônomo, mestre em tecnologia da produção agrícola. Eu vou fazer um vídeo para falar um pouco para vocês sobre hidroponia e sobre hidroponia indoor e como essas duas técnicas de cultivo estão atreladas ao cultivo vertical e às fábricas de planta. Bom, como todo mundo pode imaginar, numa fábrica de planta, num cultivo que sai do campo, passa por uma casa de vegetação e segue aí para um caminho que tende à industrialização, o solo passa a ser algo problemático, né? Porque o solo possui uma grande massa, é algo pesado, é algo que pode ser um local de abrigo para diferentes patógenos que vão gerar patologias no sistema de cultivo. Então é muito intuitivo pensar sistemas de cultivo indoor, né, com um substrato inerte, sistemas soilless, sem solo, onde só se utiliza a água. E tanto com substratos inertes, assim como sistemas que só utilizam a água, a hidroponia, né, ou então a fertirrigação barra hidroponia, a fertilização das plantas, a nutrição das plantas através de um meio líquido se faz muito vantajosa. E aí entram diversas técnicas, como o DWC, que é o Deep Water Culture, uma lâmina de água onde as raízes ficam mergulhadas nessa solução aquosa, essa solução nutritiva, e ali é injetado oxigênio também, ali as raízes se desenvolvem. Outro sistema é o sistema aeropônico, onde bicos pulverizam no sistema radicular gotículas, ou gotículas maiores, como uma aspersão, ou então gotículas menores, como um fog. O fog vem do inglês, é algo como uma névoa, gotículas muito pequenas, algumas até mesmo mais leves do que o ar, que chegam a flutuar e entrar em contato com as raízes. Muito interessante essa metodologia para clonagem e também para o cultivo, tá? Tem uma famosa aí do universo do cultivo indoor que usa aeroponia, não com fog, mas com gotículas um pouco maiores. Atrás de mim um sistema muito tradicional no cultivo hidropônico no Brasil, tá? Que é o NFT. Vem do inglês essa sigla, se chama Nutrient Film Technique. Ou seja, um filme, uma lâmina de água que corre pelo perfil, e essa água, que é uma solução nutritiva, carrega para as plantas os nutrientes. Elas desenvolvem a raiz dentro dessa calha, desse perfil hidropônico, tá? Essas plantas aqui dessa bancada, elas foram transplantadas há 8 dias. Então faz 8 dias que elas estão aqui e vem se desenvolvendo muito bem, tá? E é muito interessante trazer algo que é muito conhecido para as fábricas de planta, tá? Que é o que? É a hidroponia, os sistemas de cultivo NFT. Com a experiência que eu tenho no cultivo indoor, já prestei consultoria para fazendas verticais. Aqui é um teste que eu estou fazendo com essas luminárias, que são luminárias da LEDs Up, luminárias Vox, de 52 watts. Então aqui nessa área de 1,2 metros quadrados, eu tenho 48 plantas. Em termos de potência, eu tenho 156 watts de potência instalada. E é interessante observar que até mesmo as plantas da bordadura, que estão recebendo menor PPFD, que é o índice de luz, né, a intensidade luminosa, estão se desenvolvendo muito bem. E é interessante notar, aqui vocês conseguem ver no vídeo, que as plantas da lateral, elas estão voltadas para o centro, para o local onde tem mais luz. Então as plantas em geral, elas têm uma capacidade de adaptação ao fator luz que é surpreendente, né?
elas evoluíram aí por mais de 450 milhões de anos em função da nossa atmosfera, em função da radiação solar. Então as plantas têm uma capacidade de entender e responder ao fator luz que é surpreendente. Só um detalhe, né? É possível ver aquelas plantas voltadas para o centro e essas plantas voltadas para o centro também. Então, fazendo um fechamento, fábricas de plantas, cultivo vertical, cultivo indoor, faz sentido levar o solo para esses ambientes de cultivo? A primeira resposta é que não, salvo exceções, onde o solo é indispensável por outras questões. Mas em termos de higiene, facilidade operacional, estruturas mais leves que precisam de menos carga, os sistemas hidropônicos fazem um casamento perfeito com os sistemas de cultivo indoor, além de possibilitarem redução do ciclo, aumento de produtividade e um controle rigoroso do que está sendo ofertado para as plantas, né? Através da formulação nutritiva, tanto a formulação de adubo, que nos diz quanto de um adubo nós vamos usar ou de outro adubo, né, de um fertilizante ou de outro, e também a formulação em função dos elementos em si. Aquele adubo tem quanto de nitrogênio e cálcio, aquele outro tem quanto de nitrogênio e potássio, por exemplo, nitrato de cálcio, nitrato de potássio, etc. E como utilizar esses fertilizantes de uma forma que nós sabemos quantos miligramas por litro de cada elemento que as plantas precisam, está sendo ofertado a elas. Então, uma visão geral aqui, tá? E eu vou seguir fazendo alguns vídeos, alguns conteúdos falando sobre esse tema que eu acho fantástico. E acredito que tem bastante gente aí do outro lado que também tem interesse e queira saber mais. E vai ser uma satisfação poder ir compartilhando alguns insights, alguns pontos aí com vocês. Forte abraço. Quem gostar, clica no like, compartilha, se inscreve aí no canal. Quiser comentar, discutir a respeito, estamos aí. Abraço.